Irmãos, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo do canal Libertos em Cristo. E no vídeo de hoje eu vou gravar esse vídeo como uma live, então se tiver erros e interrupções, pequenas interrupções, parada para tomar água, vai ficar tudo aqui, porque editar vídeo dá muito trabalho. Infelizmente a gente não tem tanto tempo assim, mas eu gravo o vídeo aqui por amor ao Evangelho e para levar para vocês essa mensagem que é tão importante. Bom, no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito importante. O assunto é batismo. Eu vou reagir a um vídeo do canal, deixa só para não falar errado, o nome do canal é Cantinho da Gé. O nome dela é Jéssica, tá? É uma youtuber bastante famosa, inclusive, e que ela se batizou na igreja dela. Eu não sei nem que igreja que é, e não me importa muito, na verdade, porque o que eu estou tratando aqui é do conteúdo. E lá ela colocou o batismo dela, filmou o batismo. Na verdade, minha esposa, ela é seguidora dela, né? E ela me mostrou esse vídeo e eu vi que o pastor ali falou várias aberrações. Então eu queria trazer para você, por quê? Porque esse canal, como eu já disse, é para tratar de evangelho. Muitas das vezes a gente fica focado no tema congregação cristã, porque tem um monte de bobagem, um monte de heresia. Então é fácil a gente pegar coisas e exemplos e trazer o evangelho com base nesses exemplos. Mas existem também, digamos assim, no mundo religioso e cristão, entre aspas, existem muitos entendimentos complicados perante as escrituras. E olha aqui, eu não estou dizendo que todo mundo que não entende igual a mim está errado, não é desse jeito não. Existe uma gama de assuntos em que igrejas verdadeiramente bíblicas, igrejas sérias, elas discordam. E nesses assuntos secundários não tem problema. O grande problema é quando isso acontece em assuntos primários. E esse assunto que eu vou trazer hoje aqui é assunto primário. E por isso que eu peço, assista o vídeo até o final, porque é muito importante. Bom, além disso, eu preciso te lembrar, se inscreva no canal, porque isso ajuda o nosso canal a se tornar mais relevante e a mensagem chegar para muito mais pessoas também. E também não esqueça de dar like, porque o like faz com que o vídeo seja recomendado. Então é muito importante, não te custa absolutamente nada e ajuda o nosso canal aí a chegar a muito mais pessoas, beleza? Beleza, então vamos começar o nosso vídeo. Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu só para não ter problema, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês verem. Esse daqui é o canal, tá? Eu tô colocando minha imagem aqui do YouTube. Eu não vou colocar o vídeo tocado de maneira ao vivo. Eu vou dar uma aqui é um problema que ela passou. Quando eu tocar o vídeo, vocês vão entender. Então, eu não vou colocar aqui a imagem dela para que não tenha problemas de direitos autorais. Então, eu vou dar uma escurecida aqui na imagem, mas o vídeo dela chama As Coisas Velhas Já Passaram, Eis que Tudo Se Fez Novo. Então ela começa narrando um problema que ela teve e depois aqui ó, vocês vão ver que ela começa falando sobre o batismo dela e é desse assunto que a gente vai tratar, beleza? Ok, então já que vocês viram o vídeo que escurecerei aqui a imagem para poder disfarçar e a gente vai tocar e vai ouvir e vamos usar esse vídeo como exemplo. Deixa eu colocar meu fone, porque eu não consegui programar aqui minha caixinha, né? Então vai ter que a imagem com fone mesmo, sem nenhum problema. Então, deixa eu voltar o vídeo aqui no começo e a gente vai começar aqui. Bom, deixa eu ver. Deve estar começando a passar para vocês aí. Esse vídeo começa com uma história triste que na verdade eu nem conheço a história direito. Ela estava internada, ela passou muito mal, alguma coisa assim, e aconteceu um negócio muito ruim com ela. Aí, de madrugada tudo mudou, muita dor e o sangramento aumentou. E eu sabia que tinha chego ao fim. Parece que era alguma coisa relativa à gravidez, e aí eu já deixo meus pesares aqui para ela, porque realmente se for gravidez, que é o que eu acho que deixa eu até colocar na tela completa. Então, se for gravidez, que é o que eu acho que então realmente é um assunto muito complicado, beleza? Então já deixa aqui meus pesares, deixa eu ajustar a câmera, ok.
Mas bora lá. O que me interessa é o assunto do batismo. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Na beira da pia lavando louça, não sei o que lá. Pronto, tá aqui, ó. Bom, Jesus em todas as circunstâncias, a provação é o teste da fé, 1 Pedro, então ela coloca aqui alguns versículos bíblicos, e ao invés de murmurar, eu agradeci. Então ela está explicando um caso muito complicado que ela passou. Ó, aí ela vai entrar aqui no batismo. Então, ó, depois de um ano indo à igreja, eu senti que chegou a hora. Então ela pediu o batismo dela e eles vão fazer um batismo aqui no rio. Deixa eu ver se o blur aparece. Dá para o blur, dá para ver mais ou menos. Então, ela vai fazer o batismo dela num rio. Pronto, aí aqui eles estão ali, né? Estão falando bastante coisa. Deixa eu passar mais para frente. Pronto. Aí o pastor dela vai começar a falar. Deixa eu ver, tá bem aqui. Pronto. Então, me parece que nesse batismo tem algumas pessoas que serão batizadas. Eu tô vendo a Jéssica, se eu não me engano, é essa daqui. Aí tem uma outra moça aqui que eu não sei quem é. E aí tem outras duas pessoas, não sei se serão batizadas ou estão ajudando o pastor. Mas vamos lá. Amém? A paz de todos. Tudo bom? Nesta manhã, estamos aqui para realizar mais um batismo. Deixa só eu aumentar um pouco o som, porque esse pastor fala muito baixo. Ele está dizendo, estamos aqui para realizar mais um batismo. Vamos lá. A qual foi ensinado. A Jéssica passou por ensinamento, a qual eu estive com ela ali na salinha das crianças. Passemos por... Foi 4 horas de estudo, mais 4 horas de estudo, onde que eu ensinei muitas coisas que eles não sabiam. E eu quero dizer para todos vocês que o batismo... Então aqui ele começa um negócio interessante, que ele fala que vai começar o batismo, o assunto a qual ele já tratou e ele já ensinou, ele falou que já passaram várias horas, e se não me falha a memória, o que ele disse ali são 4 anos, foi isso que eu consegui ouvir, parece que foram 4 anos de estudo que ela passou, só que o vídeo dela ela fala 1 ano depois, eu acho que chegou a hora. Agora eu não sei se ela estudou 4 anos para se batizar, ou estudou 1 ano para se batizar, ou aquele 1 ano tem a ver com o trágico perda do neném ali. Então, eu não sei te dizer qual desses eventos que é, mas assim, geralmente nas igrejas, e aí eu estou dizendo, nas igrejas em geral, e obviamente com foco nas igrejas bíblicas, sempre tem esse curso de batismo, tá? Esse curso de batismo faz parte, por quê? Porque o curso de batismo, ele tem um objetivo de ensinar para você, ou pelo menos saber de você se você realmente creu para se batizar. E aqui, os irmãos que são presbiterianos, são adeptos do batismo, eles são um pouco diferentes. Mas assim, de maneira geral, todo credo batista é assim. Você creu, depois você é batizado. Agora, você creu no quê? Porque quando a gente fala de fé e de crença, existem muitas denominações religiosas e muitos cristos diferentes. Tem igreja que prega que Cristo é aquele que vai te dar dinheiro, certo? Tem igreja que prega que Cristo é aquele que vai libertar e vai melhorar a sua saúde. Então, que Cristo que você creu? E essa é a preocupação, e é por isso que tem esse curso bíblico, para que a pessoa, na hora de se batizar, ela saiba o que vai acontecer e o que ela está fazendo. Até porque, e aqui não é relacionado a este vídeo que a gente está reagindo aqui agora. Eu estou te falando isso segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras,
o batismo não é salvífico e, portanto, a pessoa é salva quando crê em Cristo, ela está salva. Então, os pecados dela já são perdoados ali. Então, por esse motivo, não precisa daquela correria toda. O batismo é um mandamento importante, tem que ser feito, mas assim, é bom saber, você creu realmente no evangelho ali? Creu, maravilha. Aí você vai e se batiza. Então, esse ponto é muito importante, tem que ter isso mesmo. Mas agora vai começar o problema, vamos lá. Era um caminho que ele é ida e não tem volta, porque o próprio Jesus, ele mesmo disse desta maneira que aqueles que crer e for batizado será salvo, mas aqueles que não crer e não for batizado será condenado. E eu fiz. Então, aqui começa o primeiro problema do pastor aqui. Eu não sei quem é esse pastor, não sei o compromisso dele com as escrituras. Aliás, seria muito bom se esse vídeo chegasse na Jéssica aí do cantinho da Jé, que não tem nada a ver. Aliás, eu não sei porque que tá essa marca preta aqui em cima. Deixa eu ver um negócio aqui. Não sei porque que tá essa marca preta aqui em cima. Será que é alguma coisa? Deve ser alguma coisa da gravação, porque aqui na minha tela não tá aparecendo essa marca preta aqui não. Bom, então vamos lá. Seria muito bom que chegasse nela, porque aqui eu estou tratando de Bíblia, eu estou tratando de teologia, eu estou tratando de palavra de Deus. Assim, não me interessa as pessoas. Esse não me interessa as pessoas, assim, não me interessa, eu não estou fazendo julgamento de caráter de absolutamente ninguém aqui, a questão é bíblica. Bom, biblicamente falando, ele já começa assim: o batismo é um caminho sem volta. Já fica complicada essa frase, por quê? Como assim caminho sem volta? Porque, para quem é de igrejas que acreditam que o batismo ele é salvífico, é um grande problema, porque tem igrejas que acreditam que o batismo é salvífico e uma vez batizado, você é impecável. Então, se você peca, não existe mais restituição dos seus pecados, portanto, o batismo é um caminho sem volta. Uma vez que você batizou, dali para frente você tem que ser o próprio Cristo na terra até o dia de morrer, porque senão você tá pro inferno. E essa frase justificaria nesse contexto. Eu não sei se esse é o contexto dessa igreja, mas essa frase já é complicada. E ele cita uma passagem bíblica errada, certo? Ele diz assim, por quê? Ele diz assim, o batismo é um caminho sem volta, porque o próprio Cristo falou, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e não for batizado será condenado. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Certo? Na Bíblia tá, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Porque o que te faz ser condenado é não crer, não é não ser batizado. O ladrão da cruz é o primeiro exemplo de uma pessoa que creu e não foi batizado e foi salvo, porque o próprio Cristo disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, isso que ele está falando não está nas Escrituras. E se ele ensinou isso para as pessoas, ele está ensinando errado. As escrituras não falam isso, as escrituras falam o oposto. O que te salva é a fé. O batismo é um mandamento. E esse mandamento, obviamente, se der, né? Se for possível, se não estiver no meio da guerra e de repente você creu no Senhor Jesus Cristo, ali explode uma bomba e você morre, você é salvo. Entendeu? Porque você creu. Então, tendo a possibilidade de se batizar, que pode acontecer que não, que falando isso no Brasil muitas das vezes parece um absurdo, mas pensa, por exemplo, o pessoal lá no Oriente Médio, com perseguição, entendeu? Sendo caçado, num país, por exemplo, aqueles países que são aqueles países ditatoriais, tipo Estado Islâmico controlando. Rapaz, tem gente ali que crê e não consegue ser batizado porque não dá tempo, entendeu? O cara é capturado e aí já era, entendeu? Então isso é um problema gigante. Então o que acontece? A salvação é pela fé. Somente fé. Esta é a salvação bíblica, certo? Obviamente que a gente vai entrar em outros conceitos. Que fé que é essa? É aquela fé que te
transforma. Apesar de, uma vez que você creu, sua vida muda porque você é nova criatura. Então, portanto, as coisas velhas já passaram. Igual no vídeo que ela colocou aí, tá escrito, que é muito legal. Essa frase é muito legal. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você é nova criatura, você agirá como uma nova criatura. Certo? Mas dizer que quem crer e for batizado, quem não crer e não for batizado será condenado é conversa fiada. Isso não está escrito em Bíblia em lugar nenhum. Existem 4 evangelhos, né? Mas os 3 evangelhos homônimos, né? Mateus, Marcos e Lucas, pode procurar lá. Não tem um canto que vai dizer que quem não crer e não for batizado não será salvo. Batismo não é salvífico. Vamos continuando ouvindo o que ele está falando. Que aqueles que crer e for batizado será salvo, mas aqueles que não crer e não for batizado será condenado. E eu fiz várias perguntas dentro dessa linha também, disse para todos aqueles que eu estava passando por ali que o batismo não salva. Por que o batismo não salva? Porque se eu pegar vocês e batizar aqui hoje e dizer para vocês que vocês vão ser batizados e vocês vão estar salvos, e eu estou mentindo. Porque... uma coisa que é interessante que ele disse. Você vê, ele diz, primeiro que ele se contradiz, quem não crer e não for batizado não será salvo. Beleza. Ele entende que se a pessoa não foi batizada, ela não pode ser salva. Já começa por aí. Mas ele falou, mas o batismo não é salvífico. Mas você vai ver na razão pela qual ele alega que o batismo não é salvífico, é que ele cria essa teologia que é só dele. Na Bíblia não está escrito isso. Porque ele diz o seguinte, existem alguns passos para ser salvo. Quais são os passos? Primeiro, você crê. Depois, obrigatoriamente, você tem que ser batizado. E depois, obrigatoriamente, você tem que fazer mais algumas coisas. Ele diz assim, o batismo não salva, por quê? Porque se você creu, foi batizado e não fez o terceiro passo, você está condenado. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Esse que é o problema. Ele não diz que o batismo não é salvífico, porque você simplesmente crendo em Cristo, você já é nova criatura e, portanto, você já é salvo. Não é isso que ele fala. É porque ele estabelece vários passos para a salvação aqui. Passos inventados da cabeça dele, porque isso não está na Bíblia. E você vai ver o porquê que ele alega que o batismo não é salvífico. Espera aí. Eu voltei aqui 5 segundos. Vamos lá. Essa linha também disse para todos aqueles que eu estava passando por ali que o batismo não salva. Por que o batismo não salva? Porque se eu pegar vocês e batizar aqui hoje e dizer para vocês que vocês vão ser batizados e vocês vão estar salvos, e eu estou mentindo. Porque a salvação vai depender de vocês, pelo testemunho, no dia a dia, o andar de vocês, o caminhar de vocês, porque esse caminho tem um dono, e esse dono é Jesus. Amém. Esse dono é o que vai rastrear vocês 24 horas por onde vocês passar. Então, vamos lá. Vamos pegar mais essa heresia que ele acabou de falar aqui. Então é o seguinte, qual que é a ideia dele? Então, o batismo não salva por quê? Primeiro você tem que crer. Então, os 3 passos. Bom, eu acho que é só 3, não sei se ele acrescentou mais alguma coisa. Mas os 3 passos, você crê, beleza. Depois que você crê, você vai ter que ser batizado. Se morrer nesse intermédio aqui, você tá lascado, vai pro inferno. Então, você é batizado. Depois que você é batizado, você precisa andar como Jesus andou. E aí, para andar como Jesus andou, então Jesus, ele vai te rastrear. Então, a partir do batismo, certo? A partir do batismo, a salvação depende de você. E ponto, entendeu? E por que que depende de você? Depende de você porque Cristo vai ficar te observando lá em cima, assim, olhando, falando, rapaz, vamos ver se esse fulano aqui vai pisar no rabo do gato, né? Se ele vai, o que que ele vai fazer? Então, se você fizer alguma coisa que desagrade Cristo, pronto, ó, a lâmina passou, já era. Então, esses são os passos para a salvação que ele está falando aí. Entendeu? Só que é o seguinte,
ele se esquece, por exemplo, de textos como lá em João. Na carta de João, no capítulo, acho que é João capítulo 1 ou 2, depois vocês podem digitar o que eu vou falar aqui na internet, que vocês vão achar. Diz assim, aquele que diz não ter pecado, mente, faz de Deus mentiroso e a sua verdade não está nele. Aí, inclusive, ele reforça e diz assim: não digo isso para que pequeis, mas se pecardes, sabemos que temos um intercessor, Cristo Jesus. Então, o que que, para vocês entenderem como que funciona essa questão da salvação. Eu não vou fazer aqui um vídeo teológico, porque eu sei que muitas pessoas não gostam, infelizmente. Infelizmente. Eu gostaria de abrir aqui escritura e a gente ir ponto a ponto num vídeo desse, mas vai ficar um vídeo muito longo e eu sei que as pessoas não gostam. Mas vamos lá. Confere tudo que eu estou falando com a Bíblia. Isso daí está em João, tá? E aliás, depois eu posso até tentar pegar aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui agora. Peraí. Só para poder. Aí, aliás, por favor, aproveitem o tempo que vocês estão aí e se inscrevam no canal, dê like aqui, tá? Então, ó, 1 João, capítulo 1, dos versos 8 ao verso 10. Pegue na sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10, é o que eu tô falando aqui. Depois, se eu estiver falando alguma mentira, botem aqui nos comentários. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Quando você crê, você é nova criatura, você se transforma. Por quê? Porque Cristo, o Espírito Santo, passa a habitar em você. Então, essa crença é uma crença transformadora. A partir deste momento, você não vive mais como vivia antigamente quando você era morto em pecado. Então, portanto, o seu desejo de obedecer às ordenanças que Deus deixou, por exemplo, inclusive o batismo, que é o passo 2 que ele está falando, vai existir. Por quê? Porque você creu. E se você creu, o Espírito Santo mora em você. E se o Espírito Santo habita em você, significa o seguinte, que você vai querer andar conforme Jesus andou, porque o Espírito Santo habita em você. Então isso é um trabalho, uma produção do Espírito Santo em você. Então você vai querer batizar. E as obras boas, entendeu? As boas obras, ou seja, as obras de um cristão, e aliás, obras de um cristão, vai lá em Gálatas no capítulo 5. Leia Gálatas do capítulo 5. Lá vai estar dizendo assim, as obras da carne e as obras do Espírito. Aquilo ali que é a obra de um cristão, obras do Espírito. Ali vai ter várias. Longanimidade, paciência, vai ter várias. Entendeu? Então, as obras do Espírito, elas começam a ser produzidas em você. Porém, você ainda está num corpo caído. Todo mundo, a humanidade toda caiu em Adão. Então você está num corpo caído. Apesar de ser nova criatura, você ainda não está num corpo glorificado, que não está mais sujeito ao pecado. Você não é mais escravo do pecado porque Cristo te livrou dessa escravidão. Então você passa a ter uma nova mente, você passa a conseguir dizer não para o pecado. Porém, essa sua força ainda, eu vou resumir, é pouca essa sua força. Por quê? Porque o seu corpo ainda está suscetível, o seu desejo ainda está suscetível. E esse negócio, o Espírito Santo vai trabalhando em você para que essa melhoria, ela continue e continuará até o dia que você morrer e você não chegará à perfeição, você não chegará à estatura de Cristo, porque Deus, ele só reconhece alguém, digamos assim, por mérito, ou seja, você ser salvo porque você foi uma boa pessoa, se você foi igual a Cristo, igual. Qualquer coisa abaixo de Cristo, pronto, já era. Por mérito estaria condenado. Por isso que salvação não é por mérito. Outra dica de leitura, a carta de Efésios no capítulo 2. Leia lá que vocês vão ver que tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia claramente. Então, portanto, o cristão regenerado, ele produz boas obras. Só que ele não está livre de pecado. Entendeu? Ele não está. Por quê? Porque se você for olhar o que é pecado perante Deus, a lista é gigantesca.
Ah, você já mentiu alguma vez na sua vida? Pô, pecado. E Deus não tem, aliás, Deus não tem proximidade nenhuma com o mentiroso. Se você mentiu uma vez na vida, já é razão para você ir para o inferno, segundo a palavra de Deus. Por isso que você não consegue ser salvo pelos seus próprios méritos. A salvação é por Cristo e somente por Cristo. Certo? Então, quer dizer, Cristo é o nosso intercessor, Cristo não é o nosso fiscalizador, entendeu? O Espírito Santo trabalha em nós para que nós produzimos, para que nós possamos produzir, vamos trocar a frase, para que nós possamos produzir essa melhora. Entendeu? Agora, dizer que você é impecável, rapaz, isso não está na Bíblia, isso é heresia. Inclusive, na carta de João que eu falei para vocês, lá vai estar escrito que quem diz que não tem pecado, mente, a verdade de Deus não está dele e faz de Deus mentiroso. Entendeu? Isso é grave, tá certo? Então, aliás, se puder passar essa carta para esse pastor aí, passe. Se puder passar esse vídeo para o pastor, passe, por favor. Se ele quiser falar comigo, falo na boa com ele sem nenhum problema. Vamos lá, continuar aqui. Vamos lá. O dono é o que vai rastrear vocês 24 horas por onde vocês passar, né? Através de testemunho, através de fidelidade, né? Porque o próprio Jesus ele deixou esse exemplo para todos nós. Que muitos têm dito desta maneira, que por que nós batizamos no rio, na água corrente? Porque... Ó, ele vai entrar em uma outra bobagem aqui agora, mas ó, inclusive isso daqui é um negócio importante, tá? Ele diz assim, porque o próprio Jesus deixou esse exemplo para nós. É como se Jesus tivesse vindo na Terra, para quê? Para mostrar assim, ó, isso é um homem perfeito. Agora você faça igualzinho, porque se você não fizer igualzinho, você vai para o inferno. Como Cristo como exemplo. Cristo é exemplo. Você tem que olhar para Cristo e querer se parecer com Cristo. Mas você nunca vai parecer. Esse é uma outra verdade bíblica. Você nunca vai parecer com Cristo. Por quê? Porque é impossível para o homem conseguir ser perfeito em suas ações. Nós somos pecadores por natureza. E é por isso que o Espírito Santo precisa agir em nós para que possamos produzir as boas obras. E outra coisa, e continuamente a gente tem que estar pedindo perdão pelos nossos pecados e se arrependendo e trabalhando para melhorar essa conduta. Isso é normal. E isso é o que o Evangelho diz. Isso é o que o Evangelho diz e por isso que o Evangelho é tão bonito. Entendeu? Se não, é complicado, viu? Fazer o que ele está falando aí. Bom, ele vai entrar em outro assunto aqui, que é outra bobagem imensa. Pera aí. Jesus ele deixou esse exemplo para todos nós. Que muitos têm dito desta maneira, que por que nós batizamos no rio, na água corrente? Porque o próprio Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. Batizado com 30 anos de idade. Quando ele desceu as águas, com quase 30 anos de idade, o que acontece? Ele foi até João. João era o Batista, que era o homem que batizava mais. Olha aqui, então ele vai entrar num outro assunto aí, que é outra invenção da cabeça dele, que é essa questão de que o batismo obrigatoriamente tem que ser em água corrente. Existe, aliás, eu não sei se está direitinho aqui onde mas existe alguns relatos dos primeiros cristãos que não estão nas escrituras, no Didaquê, que mostra que havia uma preferência em batizar pessoas. Ali no Didaquê tinha até essa preferência por batizar em rio, mas não tem no rio, batiza ali, não tem no outro, batiza ali, entendeu? Ou seja, no próprio nessa próprio início ali e tal, não tinha essas regras. Nas escrituras piorou. Na escritura não tem essa regra de que você obrigatoriamente tem que ser batizado num rio em água corrente. Isso não faz nenhum sentido, entendeu? Você pode batizar a pessoa aonde tiver. Aliás, eu gostaria até que o pastor aí desse uma lida, por exemplo. Teve aquele batismo. Paulo estava preso, houve lá um terremoto, abriu-se as cadeias, tal. É um texto bíblico que mostra assim que Paulo, um soldado que estava guardando, ele ficou desesperado e tal, porque achava que eles tinham fugido. Ele falou: não se preocupe e tal, porque ele ia, digamos assim, atentar contra a própria
saúde física, só para não dizer a palavrinha, porque o YouTube é complicado. Mas assim, e o Paulo falou, não faça isso, estamos nós aqui e tal. Então Paulo evangelizou esse carcereiro, foi para a casa dele e batizou. Ali naquela região não tinha rio. Onde que Paulo batizou ele? Entendeu? Esse que é o problema. O problema é esse. Quando a pessoa ou não conhece Bíblia ou conhece Bíblia muito superficialmente, ele começa a criar coisa que não existe, entendeu? Você pode batizar onde quiser. Pode ser num rio, pode ser numa piscina, pode ser num lago, pode ser no mar, entendeu? Pode ser onde você quiser. Tem água? Tem. É que eu sou imersionista, então eu acho que tem que imergir. Então, imerge a pessoa, tira a pessoa, tá batizado e tá pronto. Não precisa ser água corrente, não precisa ser nada disso. Beleza? Mas vamos lá, que ele vai falar agora de João Batista. Espera aí. Com quase 30 anos de idade, o que acontece? Ele foi até João. João era o Batista, que era o homem que batizava mais pessoas do que o próprio Jesus. Quando ele chega, certa vez à beira do Rio Jordão para ser batizado, é um que Jesus estava a caminho dele e ele não esperava que Jesus ia se aproximar dele. E quando o João levanta os olhos hacia o deserto, vem aquele homem caminhando de frente com ele, porque João sempre dizia, eu batizo por arrependimento, mas acima de tudo eu batizo com fogo, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Daí Jesus se aproximando, quando se aproxima dele, ele ficou olhando de Jesus, Jesus olhando nele, chegou até aí e falou, João carece de ser... Eu acho engraçado porque eles citam uns negócios que não tá da Bíblia. Não, Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus e tal. Bom, beleza, vamos lá, mas só para não é picuinha não, mas vamos lá. Ficou olhando de Jesus, Jesus olhando nele, chegou até aí e falou, João carece de ser batizado por você. Ele disse, eu não sou digno de desatar a correia de sandália de seus pés. Sim. Jesus disse para ele, João, tudo isso é para que se cumpra as Escrituras. Ele citou, tudo isso é para que se cumpra as Escrituras. Tudo que nós estamos fazendo é Bíblia. Eu ensinei sobre fidelidade, ensinei sobre... Olha aqui, então, aí ele diz que Jesus foi batizado para que se cumprisse as Escrituras. Eu peço até É que assim, ele não entendeu o texto. Entendeu? Ele não entendeu o texto, porque esse que é o grande problema ali. Ele acha que o foco da passagem é o batismo. Ele acha que o foco da passagem é a imersão em água, entendeu? Ele acha que é isso. Que o cumprimento das escrituras é que o Messias seria batizado. Ele acha que é isso, entendeu? Mas não é isso que está falando ali. Entendeu? O cumprimento das escrituras foi depois de ele ser batizado, veio o Espírito Santo como uma pomba, pousou na cabeça deles, os céus abriram e de lá saiu uma voz. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, obedeça-o, né? Então quer dizer, o cumprimento das escrituras é porque Cristo ali deu início ao seu ministério, entendeu? É por causa disso. O batismo é um mandamento bíblico, assim como a ceia é um mandamento bíblico. Só que se morrer e não tomou ceia porque não deu tempo, você não vai ser condenado por causa disso. Entendeu? É igual ao batismo. Se morrer e não deu tempo de você se batizar por algum motivo, beleza, não tem problema, você vai ser salvo, porque a salvação é a fé em Cristo. Esse é o problema de... Isso daí é muito comum em igrejas pentecostais e neopentecostais. Por isso que assim, não que eu ache que toda igreja pentecostal é assim, não, mas eu acho que o movimento pentecostal ele teve ele tem um problema muito grave, que é essa ideia de experiência. O foco deles é experiência. Então a Bíblia acaba meio que ficando de lado, entendeu? Existem igrejas pentecostais sérias que dão muito foco nas escrituras e beleza, inclusive nessas igrejas geralmente tende a ser igrejas mais frias do ponto de vista pentecostal, porque justamente se você se dedica muito às escrituras, essas experiências e toda passa a ser secundário e pronto, entendeu? Agora, nessas igrejas que é muita experiência, eu não sei nem que igreja é essa, entendeu? Para começar, eu não sei nem que igreja é essa. Por que ele tá cortando a cabeça? Deixa eu ver se tá aqui. Estranho. Esse vídeo aqui, deixa eu ver. Bom, beleza. É que eu tô só ajustando aqui o negócio, mas beleza. Então é o seguinte, nessas igrejas aí,
Ah, agora eu sei que se eu coloco na tela cheia, ah, beleza, depois eu vou ajustar isso, mas tudo bem, pro próximo vídeo eu vou ajustar esse negócio aí. Então, nestas igrejas, dá-se muito valor para essas experiências, entendeu? A Bíblia vira segundo plano, aí os caras vão criando coisa da cabeça, aí vai gerando uma igreja que não tem nada a ver com a Bíblia, entendeu? Com as escrituras, com a palavra de Deus. Então, isso daí é muito perigoso. Para todos que estão aqui, se tem alguém aí do Cantinho da Gé, né, do canal do Cantinho da Gé, seguidor da Jéssica, de novo, eu não estou falando dela, não tenho nada contra ela, culpa contra o pastor, menos ainda, eu nem conheço eles. Aqui o foco é o seguinte, é Bíblia, é Escritura. Para vocês o conselho, não se guiem por cabeça de pessoas. Confira o que eu estou falando na Bíblia. E confira o que o pastor fala na Bíblia também. A Bíblia é a guia de fé e conduta de um cristão. Não é o que eu falo, não é o que ele fala. Entendeu? E isso daí é muito importante. É muito importante que a gente tenha conhecimento bíblico, certo? Qualquer coisa que o pastor for ensinar, pastor, onde está escrito isso? Porque eu quero dar uma lida, quero conferir. Isso daí, os próprios apóstolos, né? O próprio apóstolo Paulo elogiou os bereanos lá em Atos dos Apóstolos, justamente por essa avidez deles para confrontar o que estava sendo ensinado com as escrituras. Isso é importante, porque senão você pode estar sendo guiado por um caminho que não está nas escrituras. Isso é muito importante. Beleza? Mas vamos lá. Eu não sei nem que parte está aqui, mas eu sei que o dito desse pastor daqui a pouco termina, então não vai ser um vídeo tão longo não. Vamos. Ele citou, tudo isso é para que se cumpra as escrituras. Tudo que nós estamos fazendo é bíblico. Eu ensinei sobre fidelidade. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é para se cumprir as escrituras. Pelo jeito, ele está colocando essas pessoas no lugar de Cristo. Quer dizer, a mesma função que Cristo, o mesmo objetivo que Cristo tinha é o mesmo objetivo dessas pessoas. Tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Ensinei sobre comportamento, eu ensinei sobre fidelidade, ensinei sobre comportamento, ensinei sobre atitude, ensinei sobre tudo. Essas áreas eu passei, quem passou por mim eu ensinei tudo. Bom, essa questão da fidelidade, do comportamento e tal, existem realmente ensinos bíblicos para que um cristão, como um cristão deve andar, se portar, tratar a família, tratar filho, tratar vizinho, tratar nos negócios, e isso não é só antes do batismo, é antes, durante, depois do batismo e até o dia que você morrer, sempre é necessário a gente estar sendo lembrado e exercitando isso. Quem ensina tem que aprender também, porque isso daí é para a vida inteira, justamente por causa disso, porque nós somos. Eu acho que eu sei por que fica esse quadradinho. Eu acho que é porque eu vou para outra tela. Eu acho que é isso daqui, ó, quer ver? Mas eu tenho quase certeza que é isso daqui, quer ver? Não vou subir. Senão eu vou. Exatamente, ó, acabei de descobrir. Fazendo aqui o vídeo e descobrindo coisa nova. Mas beleza, deixa eu só. Bom, deixa eu voltar. Pronto. Beleza, então o que que acontece? Tudo isso é necessário. É necessário que a gente tenha comportamento de cristão se você realmente é um cristão. Beleza, só que você não é salvo por essas coisas. É por conta de você ser um salvo é que você muda seu comportamento. Por quê? Porque no final das contas é o Espírito Santo trabalhando em você. Vamos lá. Foi uma longa aula que nós tivemos, não foi, irmã? E essa daqui é a Jéssica, tá? Lá sabendo muitas coisas que não sabia, não é isso? E eu creio que assim é o ensinamento que nós damos. Primeiro eu chegava, dava um ensinamento qualquer, mas vai dizer muitas pessoas de qualquer maneira e muitos não permaneceram na presença de Deus por causa que foi falta mais de um ensinamento mais profundo. Ó, aqui ele vai entrar num outro assunto que também é complicado. Ele vai dizer que... agora deixa eu só fechar isso aqui. Pronto. Estava com uma janela de vocês. Então, desculpa, agora eu descobri o motivo que ficava com aquele quadradinho, agora não acontece mais. Então ele vai entrar aqui num outro assunto extremamente complicado, que é dizer o seguinte,
Eu batizei muitas pessoas que não permaneceram, porque foi falta de uma. E aliás, eu vou até deixar tocar um pouquinho mais para frente, porque vocês vão ver que o absurdo aumenta. Que foi falta do meu ensinamento e tal, foi por isso que as pessoas não permaneceram. Bom, na verdade, todo aquele que o Espírito Santo converte, esse daí permanece. E quem faz esse trabalho é o próprio Espírito Santo. Então, o pastor aqui, não se preocupe, pastor, você não é o Espírito Santo. Você tem que ensinar o que a Bíblia ensina. E ponto. Entendeu? O que faz com que as pessoas perseverem até o fim é o trabalho do Espírito Santo em cada um, não é o seu trabalho. Você pode morrer de falar, entendeu? Que se o Espírito Santo não fizer esse trabalho na pessoa, meu amigo, não vai adiantar nada, entendeu? Agora, você como pastor, você tem que ser fiel às Escrituras. Então, primeira coisa, você tem que conhecer muito bem e ensinar muito bem. Isso daí é obrigação, obviamente. Mas vamos lá. Eu vou deixar correr aqui que vocês vão ver o negócio que ele vai falar aqui. Um ensinamento qualquer, mas vai dizer muitas pessoas de qualquer maneira e muitos não permaneceram na presença de Deus por causa que foi falta mais de um ensinamento mais profundo. E hoje eu já não pego uma pessoa, eu vou assentar com a pessoa, vou ensinar. Se eu ver que está preparado, eu marco. Se não ver que não está preparado, eu deixo mais um pouquinho, preparar mais para que a pessoa se decida realmente o que ela quer da vida dela. Porque esse caminho é gostoso, é maravilhoso. É igual eu disse para vocês. Jesus hoje está em festa no céu com os anjos. Porque quando uma vida é batizada, tem duas ocasiões que os anjos se levantam em festa. Quando vocês aceitarem Jesus e quando vocês batizam. Hoje os anjos estão todos em festa, porque mais duas vidas... Bom, deixa eu só voltar aqui antes de entrar nos anjos em festa aí, mas o seguinte, então, essa que é a ideia dele, essa ideia dele é que, não sei porquê, mas talvez ele desconheça as partes que dizem que é o Espírito Santo que produz em nós, entendeu? Tanto o nosso querer quanto o nosso efetuar, né? Deus que no final das contas produz em nós tudo isso, e essa perseverança também é produzida. Então ele acha que de repente é a força do braço dele que vai fazer com que as pessoas perseverem ou deixem de perseverar, entendeu? E isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade, não é o seu tempo de ensino. E aliás, talvez esses 4 anos aí façam jus ao que falou lá na frente. Então ele começou a aumentar o tempo de escolinha para ter certeza que as pessoas vão batizar e vai permanecer, até porque, pelo que eu estou entendendo, o batismo para ele tem outra função, certo? Não é a função bíblica do batismo, como uma confissão pública de fé, ou seja, você já é nova criatura, você já foi convertido, você já é cristão, você já é um salvo, você se batiza só para confessar publicamente que você é um cristão. É só isso. O batismo é uma confissão pública de fé, certo? É um mandamento que é uma confissão pública de fé. Mas deixa eu ver a festa no céu aqui, rapidinho. Quando uma vida é batizada, tem duas ocasiões que os anjos se levantam em festa. Quando vocês aceitarem Jesus e quando vocês batizam. Hoje os anjos estão todos em festa, porque mais duas vidas nós estamos entregando nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E creio daqui para frente, né, eu vou desejar boa sorte para vocês. Então aqui, ó, então ele diz assim que há 2 ocasiões em que os anjos se levantam e ficam em festa, como quando alguém crê, né? Então, quando essa pessoa crê em Cristo e quando essa pessoa se batiza. Bom, eu queria saber de onde ele tirou isso da Bíblia. Ele pode procurar, não tem canto nenhum, porque isso daí, de novo, é uma invenção que não tem na Bíblia, certo? Na verdade, existe, digamos assim, existe uma festa, existe uma festa, né? Quando um pecador se converte do seu pecado. Beleza, isso daí você pode até querer justificar biblicamente. Não é uma festa assim e tal, mas há uma mudança, né? É uma alma que está se salvando. Beleza. Agora, no batismo, aonde que tem isso? Nas escrituras? Você vê, quando a gente entrega mais uma vida, corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele acredita que quando você batiza a pessoa renasce. Não faz sentido nenhum. Isso é uma outra heresia. Você é nova criatura quando você crê, não quando você batiza.
E aliás, de novo, fica aberto aqui pro pastor. Se ele quiser trocar ideia comigo, tranquilo, é só acessar aqui o nosso grupo de WhatsApp. Tem aqui, você entra lá, se cadastra, sobe para as primeiras mensagens. Lá vai ter um grupo tanto do Telegram quanto do WhatsApp para conversar. Lá tem meu número. Você entra lá, pode entrar em contato comigo tranquilo e eu te explico isso cabo a rabo, mostrando as escrituras que não existe isso que você está falando. Certo? Não existe. Isso daí que você está falando é algo da sua cabeça, não está nas escrituras. E eu digo isso sem medo nenhum de errar, porque esse assunto eu digamos assim, já falei dele múltiplas vezes, entendeu? E qualquer um também aí do cantinho da Gé, que segue a Jéssica aí, quiser conversar, entra nos nossos grupos aqui, a gente troca ideia, por quê? Porque não é isso que a Bíblia diz. Certo? Por isso que é muito importante a gente estar numa igreja que pregue expositivamente o texto da Bíblia. Não fique pregando coisa da nossa cabeça. Nem que essas coisas sejam aquilo que a gente quer ouvir, que a gente vai muito feliz para casa. Ai, muito feliz porque hoje o culto foi uma bênção. Ai, os meus problemas vão acabar. Isso não está na Bíblia. Certo? Isso não está nas escrituras. Cristo não morreu para te dar uma vida confortável. Entendeu? E isso a Bíblia deixa muito claro. Então eu gostaria muito que as pessoas ouvissem isso. Mas vamos lá que eu acho que já está quase acabando, inclusive. Que eu não vou passar o vídeo dela toda. Só vou passar esse pedacinho do pastor, né? Que Deus ilumine os caminhos de vocês. E vocês não estão sozinhos nessa jornada. Nós estamos aí para ajudar vocês nas horas mais difíceis da vida de vocês. Não vou dizer para vocês que é fácil, não é fácil, mas nós estamos aí para instruir, nós estamos aí para ensinar, nós estamos aí para orientar. Precisar de nós, estamos à disposição, a liderança. Então, essa questão que o pastor está falando, isso é muito importante, porque apesar de que eu vejo que de repente o conhecimento dele, bíblico dele não é lá essas coisas, só que acontece o seguinte, que essa função de pastorear, de estar junto, de ajudar, é verdade. O pastor, se ele decidiu por estar na frente de uma igreja, é isso que você tem que fazer mesmo, certo? Isso daí que ele está falando tá certo, tá? E aliás, isso daí é bíblico, tá? Agora, o problema é, você primeiro tem que conhecer bem as escrituras para que você possa ajudar e instruir as pessoas segundo a palavra de Deus, não segundo algum conceito criado na mente, né? Isso é muito importante também. Está à disposição, os obreiros estão à disposição de cada um de vocês, bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja a vida de vocês. E agora vamos se encontrar lá nas áreas. Amém? Amém. Se tiver mais alguma foto para tirar, fica à vontade. Então, aí... Eu vou ver se aqui tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, aí começa a música aqui, peraí, deixa eu até deixar mutado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Elas estão descendo aqui. Eu acho que vai ter uma oração. Deixa eu ver se tem oração. Não, é uma oração só, mas não tem áudio dessa oração, beleza? Aí ali ela tá indo, eles entram na água, ora de novo. Deixa eu ver o que mais tem aqui, deixa eu ver. Entra na água, aí eles oram lá. É só os obreiros ali, pelo que eu tô vendo. Eles oram na água, depois eles trazem as pessoas. E aí eu acho que é só. Deixa eu ver se tem áudio nessa parte aqui, peraí. Aí tem o pessoal cantando aqui, né? Tem o pessoal cantando, e aí eu acho que ela é feita a imersão dela. É isso, exatamente. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, foi lá, fez a imersão dela, voltou e beleza. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Aí agora saindo das águas, ela abraça a amiga dela e perfeito. Ok, então deixa eu voltar aqui para nossa cena. Então era isso daí que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, de novo, isso daqui não tem nada a ver com... Assim, isso não é uma crítica ao canal dela, o Cantinho da Gé, entendeu? Nenhuma crítica pessoal à Jéssica, não tem nada a ver com isso, entendeu? E aliás, espero realmente que Deus
tenha convertido e que você siga firme aí nesse caminho. Agora, muito importante, Jéssica, é o seguinte: comece a ler a Bíblia, entendeu? Confira tudo que eu estou falando aqui nas Escrituras, entendeu? E se você vê que o lugar onde você está não é um lugar que está seguindo as Escrituras como as Escrituras mandam, procure uma outra igreja bíblica também, e pode ser qualquer igreja, desde que seja bíblica. Eu falo assim, para as pessoas irem para igrejas de doutrina reformada, porque são as que eu conheço que têm mais base bíblica e são as que eu sugiro, entendeu? Ou igreja de doutrina reformada, ou aquelas igrejas mais antigas, mais conservadoras ali, digamos assim, essas igrejas antes do movimento pentecostal. Existem muitas igrejas sérias ali também. Das igrejas pentecostais, você vai ter que filtrar muito bem também, porque o negócio ali é complicado. Mas assim, o importante é conheça as escrituras, estude as escrituras, leia as escrituras. Porque se realmente você teve essa conversão, você tem que saber que o seu objetivo de vida agora é andar segundo a palavra de Deus. Então, para isso, só tem uma forma de você fazer isso, é conhecendo a palavra de Deus. E se você conhecer a palavra de Deus, você vai ter um crescimento muito grande, tá certo? Então isso é muito importante. Eu quis trazer esse vídeo porque eu achei esse assunto muito pertinente. Você vê que muitas desse cristianismo brasileiro, assim, infelizmente, muito do cristianismo brasileiro está meio perdido, viu? Assim, as pessoas não têm noção, muitas das vezes, do que elas estão falando, entendeu? Mas isso é uma tristeza no final das contas. Mas assim, bom, para você que assistiu até aqui, deixe like, curta, compartilha e manda esse vídeo para as pessoas também, para que elas assistam. Agradeço a todos que estiveram aqui. Era isso daqui que eu tinha para poder falar. E aí deixe comentário. Se não ficou alguma coisa clara, alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que de repente eu faço um vídeo adicionando mais alguma coisa e completando alguma coisa, tá bom? Valeu, muito obrigado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e tchau, tchau.